Fala cartoleiros, eu me chamo André do canal Cartola da Gandaia. Estamos aqui hoje para analisar o nosso time para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Lembrando que nesta quarta rodada a média já está estabilizada, então você, se quiser ganhar mais cartoleta, você vai ter que escalar aqueles jogadores que foram mal na última rodada, aqueles jogadores que negativaram muito, aqueles jogadores que fizeram em torno de 1, 2. Você vai ter que escalar, se você quiser valorizar, você vai ter que escalar jogadores que foram mal na terceira rodada, beleza? O nosso time, como não está com muitas cartoletas, a gente vai fazer uma mescla, certo? A gente vai estar escalando alguns jogadores que foram bem na rodada passada e vamos estar escalando jogadores que não foram tão bem, que é para poder ver se a gente ganha mais um pouquinho de cartoleta. Nosso time que está com a média de 122, 125 cartoletas, mais ou menos. Tem gente aí que já está estourado, né? Porém, a gente vai estar mesclando esse time na quarta rodada, visando ganhar cartoletas, beleza? Então a gente já vai começar falando para vocês que os dois melhores jogos para estar escalando nessa próxima rodada, ao meu ver, é o Internacional, que vai enfrentar o Atlético Goianiense em casa. Internacional que já mostrou ser um time forte quando joga no Beira-Rio. O Atlético Goianiense começou surpreendendo, certo? Tem alguns destaques no Atlético Goianiense, como o Jorginho e o Ferrarez. Meteu 3 no Flamengo e na última rodada agora, com 1 a menos, levou um empate do Sport no último minuto, então começou bem o campeonato. Porém, acredito que o favoritismo seja do Internacional ainda. E o outro jogo é Corinthians e Coritiba. Coritiba não começou tão bem o Campeonato Brasileiro. Não marcou gol ainda, somente ele e o Fortaleza. O Coritiba não conseguiu vencer ainda, então acredito que o Corinthians vença. Não vai ganhar fácil, mas acredito que o Corinthians saia vencedor desse jogo. Então quem quiser escalar defensores do Corinthians é uma boa sim, até quem quiser dobrar. Vocês vão ver a nossa escalação aí, vocês vão ver que a gente vai estar dobrando jogadores do Corinthians na zaga, devido ao poderio ofensivo do Coritiba, que é muito fraco, não tem poderio nenhum. Então vamos para a nossa escalação. O Cartola da Gandaia, certo? Que é o nosso time. Vai começar com Marcelo Lomba no gol. Marcelo Lomba, ele que fez -4 na última rodada, então quem quiser escalá-lo visando valorização vai ser uma boa sim. Acredito que ele consiga sair com SG e se fizer algum ADD a pontuação vai lá para cima, certo? Tem outras boas opções também, como o Cássio, certo? Quem tiver com cartoleta e quiser escalar o Cássio também é uma ótima opção, mas nós vamos de Lomba, certo? O nosso primeiro lateral, ele não está como provável ainda no Cartola. Ele está custando 15 cartoleta, mas ele vai ser titular sim na quarta-feira, que vai ser o Fagner do Corinthians. Como eu falei, o Curitiba ainda não marcou gol no campeonato, certo? Então, o Fagner é um jogador que participa bastante de scout ofensivo, né? Ele está sempre apoiando lá. Então pode ser que saia com SG, consiga alguns desarmes e vamos lá, que ele faz uma assistência ou algo do tipo. De vez em quando arrisca também a gol. Então a gente vai com o Fagner, ele está custando 15 cartoletas. Nosso segundo lateral é Moisés do Internacional, certo? Por que eu estou escalando Moisés do Internacional? Ele fez 1 ponto na última rodada e para valorizar também vai ser uma boa. Se ele sair com SG já vai conseguir valorizar. Tem o Saravia do Internacional, que é uma ótima, né? Já é uma revelação do campeonato, fez 5 pontos na última rodada. Quem tiver com cartoleta sobrando pode escalar ele sim, é uma ótima, porém como a gente tem pouca cartoleta a gente vai de Moisés. Meu desejo seria ir de Saravia, porém a gente vai com Moisés devido à quantidade de cartoleta, certo? Quem quiser ir também com Aderlan, do RB Brasil, que é muito bom nos desarmes, pode ser que consiga um SG diante do Fluminense, ele também pode pontuar bem, certo? Mas a gente vai com Moisés. Então esses são os nossos dois laterais, Fagner e Moisés. A nossa dupla de zaga, a nossa zaga vai ser formada por Gil, do Corinthians. Como eu já venho frisando aqui, o Coritiba ainda não marcou gols, certo? O Coritiba é um time pouco ofensivo, né? Até o jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, ele tinha dado 3 chutes somente a gol com perigo, né? E acredito que o Gil saia com o SG, assim como o Fagner, claro, os dois são da mesma defesa. Quem sabe ele deixa um golzinho de cabeça, né? Todo o escanteio do Corinthians você pode prestar atenção que é visando o Gil, então pode ser que ele deixe um golzinho de cabeça. É um jogador altamente, como é que eu posso dizer, ele não comete faltas, é um jogador que joga limpo, certo? Então raramente ele vai estar tomando cartão, isso é bom também, né? E erra pouco passes, né? Então a nossa primeira zaga vai ser com Gil,
E o segundo, acredito que vai ser a maioria, Cuesta do Internacional, que não começou tão bem, né, igual ao ano passado, porém eu ainda confio no Cuesta, jogando em casa diante do Goianiense. Pode ser que ele consiga sair com SG, quem sabe, de cabeça, deixa um golzinho lá também. Então essa vai ser nossa zaga, formada por Marcelo Lomba, Moisés e Cuesta. Eu tripliquei a defesa do Internacional, certo? E Gil e Fagner, dobrei a zaga do Corinthians. Eu vou estar apostando no SG somente nesses dois, porque SG tá difícil nesse campeonato, certo? A gente apostou forte no Palmeiras semana passada e o Palmeiras tomou o gol do Goiás, né? Não estava previsto isso, porém futebol brasileiro é desse jeito, né? Imprevisto. Então a gente vai estar apostando somente nesses dois times, visando o SG. A defesa do Corinthians é sempre uma defesa muito sólida, né? Então a gente vai apostar na defesa do Corinthians e na defesa do Internacional. Vamos para o meio de campo. No meio de campo, o nosso primeiro, e vai ser, eu acho que um dos mais escalados, vai ser Galhardo. O Guerreiro, que se contundiu, está fora do Campeonato Brasileiro com problema no joelho. Então pode ser que entre o Potker e o Galhardo, eles sempre faziam falso 9, até mesmo quando jogou no Ceará. É um jogador bastante ofensivo, participa bastante de ataques lá do Internacional, certo? Ele e Gabigol são um dos jogadores que mais finalizam a gol, que criam grandes chances, né, no Campeonato Brasileiro. O Gabigol com 4 chances criadas e o Galhardo com 3. E perdeu bastante gol, poderia ter mitado na rodada atrasada, antes dessa contra o Fluminense, né? Como eu falei, é um jogador bastante ofensivo, então a gente vai estar apostando no Galhardo, certo? Nosso segundo meio de campo é Fernando Sobral, do Ceará, que do começo do campeonato para cá, ele é titular absoluto no Ceará, dificilmente é substituído, certo? Outra coisa também, ele está com a média boa no campeonato, no Cartola, ele está com uma média mais de 5 pontos, né? Participa bastante de scout decisivos, assistência, finaliza bastante a gol. Então a gente vai com o Fernando Sobral pela média dele, ele vai jogar em casa diante do Vasco, então quem sabe ele deixa um golzinho, porque ele arrisca muito, parte muito pro drible, né? Isso faz com que ele sofra bastante falta também, certo? Então a gente vai estar apostando no Fernando Sobral. E o nosso terceiro meio-campista é Luan, do Corinthians. Muitos vão criticar porque Luan não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, porém diante do Coritiba a gente vai estar apostando sim no Luan, é a nossa aposta para essa rodada, certo? Custando apenas 7 cartoletas, e ele fez pontos quebradinho na última rodada, então para valorizar não vai precisar de muito. Então vamos contar com a tua ajuda, Luan. Pode ser que ele desencante nessa agora. Nosso meio campo então é Fernando Sobral, Thiago Galhardo e Luan. A gente vai na formação 4-3-3. E o nosso ataque, certo? Com 3 atacantes. Nosso primeiro atacante vai ser Jô, do Corinthians. O Jô, que é um finalizador nato, a bola chega para ele de 2, ele deixa 1. Porém, só pontua se fizer scout decisivo, uma assistência ou gol. É um jogador que sobe muito bem de cabeça, então dentro de casa a gente vai estar apostando no jogo diante do Coritiba, né? O nosso segundo atacante vai ser Alejandro, do Bragantino. Porque o Alejandro? Estou esperando ainda o Potker ficar provável. Acredito que o Potker seja o substituto do Guerreiro. Se ele for o substituto do Guerreiro, a gente vai de Potker no ataque, beleza? Porque o time do Internacional é um dos times que mais finaliza dentro do Campeonato Brasileiro. É um time também muito ofensivo, então a gente vai dobrar com Galhardo no meio, fazer essa dobradinha aí, Potker no ataque, né? Mas por enquanto ele não fica provável, a gente vai estar de Alejandro do RB Bragantino, desculpa, ele já tem um gol no campeonato, certo? E ele, desde o tempo de Atlético Mineiro, é finalizador nato também, vai estar contando com ele. E o Gabriel do Flamengo. Gabriel do Flamengo que a gente já postou nas 3 primeiras rodadas, porém ele não foi bem. E quando ele imitar, ele vai estar no meu time. Ano passado ele não decepcionou, então nesse ano, quando ele imitar, ele vai estar no nosso time. Mesmo ele indo mal, ele fez 3,40, se eu não me engano, na última rodada, certo? E para ele valorizar também não vai precisar de muito, vai enfrentar um Grêmio que é difícil, certo? O Grêmio é muito difícil, mas eu acho que agora o Domenech acertou o time, né? Sem querer inventar, porque ele inventou de colocar Rodrigo Caio na lateral e não se saiu bem, deixou a Arrascaeta no banco. No último jogo contra o Curitiba, ele já voltou com o João Lucas na lateral, já botou o Arrascaeta no time. Vocês viram que o Flamengo agora voltou a jogar bonito, do jeito que jogava ano passado, então acredito que diante do Grêmio também ele não vai querer inventar, beleza? E se ele não inventar, o Flamengo tem tudo para fazer um ótimo jogo e quem sabe o Gabriel deixar um golzinho dele. Nosso treinador
Como a nossa aposta vai ser no Internacional, então, teoricamente, o nosso treinador vai ser o do Inter, certo? Vai ser Eduardo Cudê. Espero que o Inter faça um bom jogo diante do Atlético Goianiense. Quem sabe com 2-0 ou 3-0 estaria de bom tamanho para o nosso Cudê fazer uma ótima pontuação. O capitão do nosso time vai ser Thiago Galhardo, do Internacional. Como eu falei, ele e o Gabigol são dos jogadores que mais finalizam a gol nesse campeonato e tiveram grandes chances perdidas, certo? Porém, uma hora a bola vai ter que entrar. O Galhardo, de tanto ele arriscar, uma hora a bola vai ter que entrar. E acredito que contra o Atlético Goianiense essa bola entre. Então, a princípio, no nosso esboço, eu vou estar apostando no Thiago Galhardo como capitão. Nosso time está custando 120 cartoletas. E como eu falei, minha tendência nessa rodada vai ser valorizar um pouquinho, mesclar um pouquinho, para poder eu tentar ganhar um pouco mais de cartoleta. Quem quiser, quem já tiver mais de 150 cartoletas, 160, se você quiser botar o Marinho no ataque, será uma boa também. Marinho, que ele já tem 2 gols e 2 assistências, mitou na última rodada agora. Pega um Sport Recife, que é o time no começo de campeonato com a defesa mais vazada, junto com a do Ceará, 6 gols tomados. Então o Marinho é uma boa sim. Outra também é Cano do Vasco da Gama, que de 16 gols do Vasco no ano ele fez 11. Então o cara é um artilheiro nato. O Ceará tomou 6 gols já no campeonato, tem a defesa mais vazada, então quem quiser apostar no Cano também é uma ótima, certo? E como eu falei, Potker, se ficar provável, vai estar entrando no nosso time também. Para o meio de campo tem outras opções boas, como o Ioran do Atlético Mineiro, o Johan do Atlético Mineiro quase não sai, que vem fazendo um ótimo campeonato, começo de campeonato. Ele que bate todas as bolas paradas do Atlético Mineiro. Assisti o último jogo agora contra o Ceará e ele é que bate, pelo menos nesse jogo ele estava batendo tudo, falta, batendo escanteio. É um jogador também bastante ofensivo, que participa bastante de scout ofensivo, então será uma ótima opção também, beleza? Então esse é o nosso time. Qualquer outra mudança que houver, a gente vai estar passando nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que está aqui embaixo. Acompanha, quem não é inscrito já se inscreve aí também no Instagram, segue a gente lá no Instagram. Quem não é inscrito no nosso canal já se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos para estar fortalecendo o nosso canal, que ainda é novo aqui, então eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? E é isso aí, vamos para a próxima. Fui!